só botar no tempo aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Boa noite, meus irmãos. A graça, a misericórdia e a paz do Senhor nosso Deus seja sobre as nossas vidas. Antes de nós começarmos o nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus, me permita dar algumas informações importantes aqui para os irmãos. Eu quero dizer aos irmãos que a gente tem ouvido muito várias informações a respeito de que essa semana, a partir de hoje até essa semana que vem agora, é o momento mais, é o pico mais alto da doença, onde pode haver maior número de contaminação. Então, as informações que a gente tem recebido é para que todos possam ficar em casa o máximo que puderem. Então, durante essa semana, não saiam de casa, evitem sair também, que os idosos não devem sair de casa, principalmente os idosos, né? E se você tem alguma conta para... Isso é verdade. Então, irmãos, a graça, a misericórdia e a paz, houve um probleminha aqui, mas já foi consertado. A graça, a misericórdia e a paz do Senhor nosso Deus seja sobre todos nós. Antes de começarmos o culto de adoração e louvor ao Senhor, me permita dar algumas informações que são importantes aqui para os irmãos. Nós estamos sabendo aí informações o tempo todo pelos alguns grupos que nós participamos no WhatsApp, de que durante essa semana, não é, será o momento, o pico mais alto da disseminação da doença, não é? Onde pode haver maior contaminação. Então nós estamos pedindo, e aí a informação que a gente recebe o tempo todo é que nós temos que 100% evitar sairmos de casa, não é? Vamos evitar sair de casa o máximo possível. Ninguém sai de casa, não é? Temos que ficar dentro das nossas casas para que a gente possa evitar a proliferação ou a disseminação desse vírus, ok? E queremos reforçar também em relação aos nossos idosos que a partir que vocês não devem sair de casa, irmãos. Avisem os idosos que moram perto de você, que não têm acesso a redes sociais como nós temos, não é? E informe para ele que se ele quiser comprar um remédio na farmácia, se ele quiser ir ao supermercado, se ele quiser pagar uma conta na lotérica, nos avise, entre em contato, mande mensagem no WhatsApp, você ou mande ligar para o nosso celular, para que a gente possa ir na casa desse irmão e ajudá-lo nesse sentido, socorrê-lo nesse sentido, tá certo? Para que a gente evite que os nossos idosos saiam de casa, tá bom? Então, meus irmãos, dadas essas informações, nós vamos então começar o nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus, fazendo a leitura do texto do Salmo 131, no nosso momento de confissão de pecados. Vamos pedir perdão ao Senhor pelos pecados que nós temos cometido. E o Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, meus irmãos, o texto nos chama a atenção para que a gente possa de fato se acalmar, sossegar nos braços do Senhor. Vamos pedir perdão ao Senhor, vamos tranquilizar o nosso coração na certeza de que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, é suficiente para perdoar os nossos pecados quando nós nos arrependemos e quando confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Então, nesse momento, baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai eterno, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, por quem o Senhor realmente é. Ó Deus, nós sabemos que Tu és um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus gracioso, um Deus que não nos trata conforme nós merecemos, porque, ó Deus, nós somos pecadores, somos falhos, pecamos constantemente contra o Senhor, por pensamentos, por palavras e por ações muitas vezes, Senhor. E nós somos merecedores do castigo, somos merecedores da condenação, mas o Senhor renova sobre nós todos os dias as suas misericórdias. E o sangue de Jesus, ó Deus, foi suficiente, Senhor, para perdoar os nossos pecados.
e nós queremos, ó Deus, pedir perdão, queremos que o Senhor nos perdoe pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue do Teu Filho Jesus, derramado na cruz em nosso lugar, e nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida santa, a vivermos uma vida irrepreensível, ó Deus, a não pecarmos, ó Deus, e a vivermos uma vida de santidade em Tua presença, ó Deus. Muito obrigado pelo perdão recebido. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura de mais um texto. Nós vamos ler o Salmo 135. Salmo de número 135. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Salmo 135, de 1 a 5. A palavra de Deus nos diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Vamos louvar ao Senhor porque Ele nos convida a adorá-lo e porque nós sabemos que somente Ele é o único Deus, que não existe nenhum outro e que merece receber o nosso louvor e a nossa adoração. Adoremos ao Senhor nesse momento, irmãos. Todos os velhos se tornarão.
é sempre eterno. Reinos se levantaram, reinos se ergueram e reinos caíram, mas o reino do nosso Deus permanece para sempre. Adoremos a esse Deus. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Existe um cântico que nós costumamos cantar muito em nossa igreja, e é um cântico que declara a soberania do nosso Deus. Independente das circunstâncias, Deus, somente Deus, domina o trono de todo o universo. A Ele seja glória, a Ele seja louvor, e somente a Ele seja toda adoração. Adoremos ao Senhor. Criou o mundo e o que nele há.
salmista, no Salmo 136, nos diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. É verdade, irmãos, nós temos que render graças ao Senhor, porque Ele é o único que tem operado maravilhas e tem abençoado ricamente a vida do seu povo, a nossa igreja, o povo de Deus de modo geral. O Senhor tem sido gracioso, tem sido generoso e tem coroado de bênçãos as nossas vidas, e nós temos motivos de sobra para agradecermos a Deus, para louvar o nome do Senhor. A nossa gratidão e as bênçãos que a gente recebe do Senhor, elas não são circunstanciais, né? Elas estão muito acima das circunstâncias. Nós temos que louvar e agradecer ao Senhor porque estamos vivos, porque estamos bem, porque temos o que comer, porque temos a nossa casa, porque temos o que vestir, porque temos irmãos e amigos, não é? Deus tem sido gracioso. Cada dia que passa, o Senhor tem renovado as suas misericórdias sobre nós, e nós podemos, sem dúvida, irmãos, agradecer e louvar ao Senhor por muitas bênçãos que Ele nos tem concedido. Então baixe sua cabeça nesse momento e vamos agradecer ao Senhor as bênçãos que Ele nos tem dado. Ó Deus, nosso Pai eterno, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e adoramos o Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus tremendamente bondoso para conosco, e o Senhor tem, ó Deus, cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, ó Deus, tem nos protegido, tem nos guardado do mal, do perigo, de malfeitores, de acidentes, ó Deus, tem nos guardado, inclusive, ó Deus, até esse momento o Senhor nos tem guardado desse vírus, ó Pai. Muito obrigado por Tua proteção, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem dispensado sobre nós. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, nos guardando, nos protegendo, Senhor, que o Senhor possa atender às necessidades do Teu povo, ó Deus, enchendo de gratidão o coração dos Teus servos, porque mesmo enfrentando momentos difíceis como temos enfrentado ultimamente, Senhor, mas nós reconhecemos a Tua presença, reconhecemos o Teu amor e a Tua graça que tem superabundado em nossas vidas todos os dias. Então, ó Deus, recebe a nossa gratidão e recebe o nosso louvor. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós havíamos convidado, porque hoje seria o casamento de Neto, mas nós tivemos que cancelar a festa do casamento. Ontem nós realizamos o casamento de Neto lá em casa, somente a nossa casa, a nossa família, né, eu, Renato e Rebeca, e mais a família de Aninha, os pais dela, com os irmãos dela. Nós estivemos ontem celebrando o casamento de Neto. Então hoje eu estou aqui presente por conta disso, mas nós já havíamos convidado um pastor para nos trazer a palavra neste domingo, uma vez que eu não estaria na igreja. Então nós vamos convidar o nosso irmão, o pastor Severino. Ele vai nos trazer a palavra de Deus. Abra o seu coração, espere Deus falar profundamente com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração nesta noite. Queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos aqui em um momento ao qual nos reunimos, mesmo que à distância, né? Mas reunidos como povo de Deus, para assim atendermos a convocação da Santa Assembleia, né? E com esse propósito nos reunimos também para estudar a Palavra de Deus. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias neste momento, no livro de Êxodo, capítulo 4. Nós queremos ler alguns versículos com os irmãos, o texto que teremos como base para a meditação, pregação da Palavra de Deus desta noite. Êxodo capítulo 4, você pode acompanhar de sua Bíblia. Diz assim: então foi Moisés, a partir do versículo 18, então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai,
volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés uma mulher, a sua mulher, seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta para que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa aí o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho e o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés, e disse: certamente és um esposo sanguinário. E desviou-se dele, e então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com quem enviara, e todos os sinais que ele mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, diante de Ti, ó Deus, neste momento nos colocamos, ó Pai, desejosos de aprendermos de Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos neste momento que o Teu Espírito, ó Deus, possa, ó Pai, assim, estar falando a cada um, ó Deus, onde quer que cada um está, em sua casa, em qualquer outro lugar, que o Senhor possa estar falando através de Tua palavra, ó Deus, possa estar encorajando, ó Deus, a um viver de fato, ó Deus, na dependência do Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos um momento ao qual o que se fala em todo o tempo, em todos os noticiários, é uma crise de saúde pública, uma pandemia que atinge todo o mundo, vários países, e uma crise que gera muita expectativa e medo, né? Em todos os lugares ao qual nós nos encontramos, alguém sempre vem com este assunto. Não é novidade nós termos que passar por situações calamitosas como essa. Desde 1789 que nós vemos crises de saúde pública acontecer. Mas se nós observarmos o que aconteceu em 1917, por exemplo, nós tivemos ali, segundo o dado da página Hipness, nós tivemos em torno de 27% da população mundial perdendo sua vida devido àquela crise de saúde, àquela pandemia. Inclusive o próprio presidente do nosso país, Rodrigues Alves, na época, chegou a morrer antes de assumir o seu segundo mandato. Mas o que nós temos a observar em tudo isso é a crise que se instala na mente de muitas pessoas sobre o que Deus está a fazer neste momento. Nas conversas, no trabalho, alguns até questionam por que é que Deus não impede isso, essa crise de se alastrar, ou o que é que Deus está fazendo. Alguns até chegam a dizer que Deus não está nem aí para o que está acontecendo. Esse texto que nós tomamos como base, nós temos também um povo que se encontrava em um momento de tremenda agonia e aflição. Muitos sofrendo, escravizados, outros ali perdendo a sua própria vida devido a trabalhos forçados e inúmeras situações que ocorriam ali no Egito. E também, certamente muitos pensavam da mesma forma: o que é que Deus está a fazer que não vê as nossas crises? Quando olhamos para o capítulo 4, o que nós vemos é justamente Deus mostrando que não apenas vê, mas está intervindo nas crises humanas. Está intervindo na situação de seu povo a fim de mostrar não só que é um Deus presente, mas é um Deus que está
governando a história em todos os momentos, assim como diz o nosso apóstolo Paulo, né, em Romanos 8:28, para o bem daqueles que o amam. O texto que nós temos, nós vemos as respostas para a pergunta que muitas vezes alguns chegam a fazer, ou a crise que se instala na cabeça de alguns quando começa a haver uma situação como essa, que é como conciliar a soberania de Deus com a sua santidade. E nós temos, diante das calamidades e sofrimentos, Moisés tendo uma experiência tremenda da revelação de Deus, Moisés conhecendo bem a Deus. E não apenas nesse texto, mas em outros poderíamos citar, nós podemos ver o homem sempre conhecendo mais a Deus em momentos de crise, em momentos de agonia, em momentos de plena dependência, em momentos que já não há recursos, em momentos que a tecnologia, o dinheiro, nada é capaz de mudar o quadro que se encontra. O que nós vemos é o homem dependendo de Deus e conhecendo mais a Deus. E assim, nesse texto, nós podemos observar algumas lições que Moisés aprendeu. E como nós aqui já afirmamos que é nas crises da vida que o homem conhece mais a Deus, nós podemos apontar aqui para algumas coisas que Moisés conheceu melhor de Deus diante desse momento. A primeira coisa está aí no versículo 21, versículos 18 a 22, mais especificamente no versículo 21, Moisés conheceu mais de 3 atributos de Deus, de 3 características que são peculiares a ele. A primeira é a soberania de Deus. Em Midian, que era onde Moisés se encontrava, ele aprendeu que Deus é soberano. A ação de Deus fica clara para Moisés de que ele seria enviado a Faraó, mas Faraó, no entanto, estaria com o coração endurecido, porque o próprio Deus havia endurecido o seu coração. Ora, irmãos, o que nós vemos é que muitas perguntas surgem diante de situações como essa. Como, diante de uma situação como essa, podemos responsabilizar Faraó pelo endurecimento do seu coração? Se você observar, o que vem em seguida é, em 10 atos da parte de Deus, em 10 momentos Moisés vai até Faraó fazer o mesmo pedido, e em todos os momentos o texto diz que ele endureceu o seu coração. Então, aqui nós vemos a soberania de Deus, mas também vemos a responsabilidade humana do próprio Faraó em endurecer-se diante de Deus. Agora, não devemos nos ater ou nos preocupar com essa ação divina, mas devemos entender, pelo contrário, esta situação como sendo uma providência divina. E aqui, essa providência divina nós vemos sobretudo porque Deus mostra para Moisés que toda a história humana e todos os atos e o que está acontecendo naquele momento com aquele povo, nada mudava quem Deus é. Deus continuava sendo o Deus da aliança, o Deus que tinha feito a promessa de que escolheria para si um povo, o preservaria e o colocaria em uma terra, e esse povo, ele seria o seu Deus, e esse povo seria o seu povo particular, e esse povo seria um povo diferente de todas as nações. Aqui nós vemos Deus deixar claro que o cetro, mesmo estando na mão de Faraó, na mão de qualquer outro rei, nada mais é do que aquilo que o próprio Nabucodonosor, no capítulo 6 do livro de Daniel, nos diz. Que Deus, na verdade, tem o coração de todos os reis em sua própria mão. Assim também, Deus tem tudo o que está acontecendo em sua própria mão. Tudo aquilo que se desenvolve, Deus tem em sua própria mão para cumprir os propósitos determinados por Ele para a sua própria glória. Por isso que o apóstolo Paulo, eu volto a citá-lo aqui, compreendendo bem toda a história do seu povo e compreendendo também a história dos seguidores de Jesus, os cristãos, já ali naquele tempo da igreja, do tempo do Novo Testamento, ele disse que tudo coopera para o bem. Pode haver endurecimento de coração, pode haver qualquer outra coisa, mas tudo coopera para o bem. Pode haver, em uma situação como essa, como alguns citaram, negligência de alguns governantes, pode haver até mesmo a falta de estrutura, pode haver inúmeras coisas que
que podem ser taxadas como negativas, mas o que nós entendemos é que Deus é soberano e em todas as coisas que estão acontecendo, Deus vai usar para o próprio louvor de sua glória, mas Deus vai usar também para o bem de seu povo, porque Deus é soberano. Assim, queridos, Moisés consegue entender que todos aqueles momentos que ele passou, todas aquelas dificuldades que o seu povo passou, tinham um propósito, e esse propósito estava nada mais, nada menos do que nas mãos de Deus. O próprio Deus, mesmo diante das situações de calamidade que eles passavam, estava conduzindo a história do seu povo. Assim, Moisés consegue entender que Deus está presente em toda essa situação. O que nós vemos também neste momento é a situação de agonia, de angústia, mas aqui o que deve ficar como lição para nós é que não devemos nos apavorar, porque Deus está conduzindo a história para o seu louvor, mas para o bem daqueles que o amam. Por isso que nós, como cristãos, principalmente, devemos ser não os pregadores do desespero neste momento. Devemos ser cautelosos, devemos ser cuidadosos, mas nós devemos ser mensageiros da esperança. Devemos ser aqueles que devem dizer para as pessoas de que Deus está conduzindo a história para o seu louvor, mas para o bem daqueles que o amam. Nada fugiu do controle do Senhor. É neste momento que nós vemos a completa dependência. Não há a quem recorrer, não há vacina, não há nada que possa de fato trazer cura, mas há um Deus que está controlando a história, há um Deus que está, na verdade, conduzindo tudo para o seu próprio prazer, mas também para o bem dos que o amam. Assim, confiemos plenamente no Senhor. Não façamos simplesmente o papel de mais um daqueles que está desesperado e que está, em um momento como esse, também a deixar outros sem nenhuma esperança, mas sejamos, neste momento, mensageiros da esperança. Confiemos no Senhor. O outro atributo que aqui nós podemos ver, irmãos, está a partir do versículo 23 do capítulo 4. Moisés conheceu, no meio das crises, a soberania de Deus, mas também ele conheceu o outro atributo que é a sua santidade. A partir do versículo 23 até o 31, o que nós vemos é Moisés agora, de fato, uma vez tendo comunicado para o seu sogro que tinha uma missão e que iria para aquela terra agora para cumpri-la, Moisés talvez esperasse ter uma viagem tranquila, afinal de contas foi Deus que mandou. Mas o que nós vemos é que Moisés, em um dado momento, ele relaxa e não cumpre com a responsabilidade que ele tinha como pai, que era de circuncidar o seu filho. A circuncisão era a aliança nacional de Deus com o seu povo. Todos os homens deveriam ser circuncidados, e Moisés não cumpre isso. E ali Moisés vê que com Deus não se brinca, que Deus é santo, e não se pode fazer as coisas para Deus relaxadamente. E o que acontece é que ali, de forma que nós não compreendemos claramente como foi, mas o texto diz que Deus quis matá-lo. E a sua esposa então vai e circuncida seu filho, não é? E assim Moisés fica livre daquela situação de morte que ele próprio, não é, através da sua ação delituosa para com o Senhor, de não levar a sério a lei de Deus, proporcionou. Assim, irmãos, nós vemos Moisés aprendendo algo que eu e você também devemos aprender. A lei de Deus, ou o mandamento de Deus, mesmo que em um determinado momento seja desagradável, tem que ser obedecido. Não podemos ficar quietos, calados, diante de algo que nós devemos não só ali condenar, não só lutar para que seja mudado, por causa de paz. Maridos não devem, de forma alguma, deixar de cumprir o seu papel de liderar a família espiritualmente em busca de paz. Mulheres, também como ajudadoras, jamais devem deixar de alertar também seus maridos em um determinado momento que eles estão dificultando a sua missão de ajudadora por causa de paz. Assim, cada cristão jamais deve deixar de atentar
para a lei de Deus como sendo algo que ele deve levar a sério, não apenas ele, mas todos os outros ao seu redor, e não apenas ele e outros que temem a Deus, mas todas as pessoas devem conhecer a lei de Deus, e nós como cristãos devemos deixar claro para estes que quando não levamos a lei de Deus a sério, o que nós experimentamos de fato é não apenas Deus reivindicando a sua santidade, mas também castigando o pecado. Aqui, Moisés conheceu a santidade de Deus. Se nos povos que ele tinha contato, os povos aos quais ele conviveu, as pessoas tinham uma atitude relaxada, indisciplinada para com o seu ídolo, Moisés aprende que com Deus precisamos levar a sério. Aqui nós aprendemos que Deus é santo. Deus não pode ser de forma alguma responsabilizado por nada daquilo que acontece e que podemos ter como sendo mal, porque Deus não é o mal, Deus jamais pode fazer o mal. Deus, pelo contrário, Deus é santo. E nós já vimos que normalmente as situações adversas que nos acontecem em termos de mal, o mal de fato que atinge as nossas vidas é fruto da nossa responsabilidade. Deus é santo, não faz vista grossa ao pecado. A santidade de Deus, ela é algo que nos atrai. Moisés mesmo, no capítulo 3, ele quando viu aquela epifania, aquela manifestação de Deus, ele quis se aproximar, mas quis se aproximar e o que o Senhor disse foi que ele não podia se aproximar daquele jeito porque Deus é santo. Este momento é um momento ao qual muitas pessoas estão buscando a Deus, mas estão buscando a Deus vivendo de todo jeito e buscando a Deus. Por isso é o momento de nós olharmos, tendo em vista que temos um Deus santo, e proclamarmos essas pessoas que precisam arrepender-se de seus pecados, que precisam de fato chorar amargamente por estarem vivendo uma vida longe dos propósitos de Deus, de estarem vivendo uma vida ao qual não está sendo regida pela lei de Deus. Antes eles precisam voltar-se para de fato obedecerem à lei de Deus e assim poderem de fato clamar a Deus pela sua misericórdia neste momento. Deus é um Deus santo. Não pense que podemos, neste momento de crise, se aproximar dele de qualquer jeito, mas devemos se aproximar de Deus arrependidos, com os corações contritos e reconhecendo que somos pecadores e que necessitamos de nosso Deus, necessitamos desse Deus santo, mas esse Deus também que pode todas as coisas. E eu quero concluir, queridos irmãos, com ainda o texto do último atributo que vemos, a partir do capítulo 5, versículo 1 em diante. Nós vemos aqui o terceiro atributo que Moisés conhece em Deus aqui é a fidelidade de Deus. Se tem algo que nós vemos nos momentos de crise que nós não vemos é a fidelidade. As pessoas são capazes de romper laços quando vem a coisa apertar, por motivações financeiras ou por inúmeras motivações, as pessoas são capazes de romper laços. Mas não é assim com o nosso Deus. Não é porque estamos passando por um momento de crise, de luta, que Deus deixou de ser fiel. Deus continua sendo fiel. E o texto que nós vemos é que Moisés, agora aqui, se torna o representante divino, não é? E uma vez enviado até Faraó, ele vai até Faraó, diz as palavras que o Senhor mandou ele dizer, encontra-se com seu irmão Arão, diz as palavras que o Senhor mandou ele dizer, e no entanto o que é que acontece? Faraó resiste, deixando Moisés em uma crise ainda maior, deixando Moisés em uma crise ainda mais aguda em relação ao seu chamado. Moisés certamente neste momento lembrou, eu não queria vir, eu disse para o Senhor que não queria vir, que não estava apto para viver este tipo de vida que o Senhor me chamou para viver. Mas o Senhor mostra a Moisés a sua fidelidade quando ele promete honrar a aliança a partir do capítulo 6. E ele honra esta aliança em 7 atos que podemos ver, queridos irmãos. Esses atos, a partir do versículo 1 do capítulo 6, é que iria livrá-los da mão de Faraó. A outra coisa que Deus diz para Moisés é que aquela guerra não era de Moisés, aquela guerra era de Deus. Ainda também que Deus tem um plano. Moisés não foi enviado ali sem Deus ter nenhum tipo de plano. Deus tinha um plano desde o início.
Moisés foi convidado honrosamente por Deus para fazer parte deste plano, mas também que Deus tinha um propósito. O Senhor mesmo já tinha dito que ele seria glorificado na terra do Egito. Ainda, ele deixa claro também que ele se revelaria, e ele se revelaria como guardião da promessa e libertador do seu povo. Assim, queridos irmãos, nós vemos que Moisés aprendeu 3 ricas lições que nós também temos a aprender neste momento de crise. Moisés aprendeu o que eu e você devemos saber. As provações da vida devem nos levar a, de fato, cada vez nos aproximar mais de Deus e depender mais dele. E assim, aprendemos também aquilo que nós queremos colocar aqui como 3 aplicações desse sermão. A primeira é que o que está fora do nosso controle está firmemente seguro em Deus. Moisés não tinha nenhum tipo de controle naquela situação. O povo também não. Mas Deus estava conduzindo a história. Ele disse que assim o povo do Egito iria glorificá-lo e iria conhecer que Ele é Deus. Mas o seu povo também iria conhecer que Ele é Deus. Neste momento de crise, irmãos, lembremos que as coisas estão fora do nosso controle. As notícias são desanimadoras no que vem de todos os noticiários que vemos. Mas as coisas não estão fora do controle de Deus, que é o Senhor, o nosso Senhor. A segunda aplicação é que Deus está cumprindo o seu tempo. Não devemos nos angustiar, não devemos nos inquietar. Deus está cumprindo o seu tempo na história. O que Mateus 24 nós vamos ver é que iria chegar esse tempo também, ao qual iríamos ver guerras, rumores de guerra, pragas, tudo isso antes que o Senhor venha. Deus está cumprindo o seu tempo. Deus está firmemente imbuído em realizar o seu propósito. E o propósito de Deus, nós podemos relembrar o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 29, quando ele disse para os exilados. Ele disse que o propósito de Deus era de lhes fazer bem e não mal. Assim, queridos, lembremos que no meio de toda essa crise, o nosso Deus está vivo, assim como cantamos esses dias. Cantamos nas janelas esses dias. Mas além dele estar vivo, ele está conduzindo a história para a sua própria glória e para o bem de todos aqueles que amam. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, estamos chegando ao término do nosso culto e, sem dúvida, a mensagem de Deus foi extremamente importante para nossas vidas, edificante para as nossas vidas. Deus, sem dúvida, é soberano e tem o controle de toda essa situação de fato em suas mãos. Nós temos que simplesmente descansar na soberania de Deus, no cuidar de Deus e vivermos uma vida de fato em santidade de vida como o Senhor espera de cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esta palavra e por esse momento de culto que nós prestamos ao Senhor. Oremos. Ó Deus, nosso Pai eterno, nós te damos graças e louvamos o teu nome pelo Deus maravilhoso que o Senhor é e como o Senhor se revela poderosamente em sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque usaste o teu servo, ó Deus, o reverendo Severino, para nos trazer a tua palavra, ó Deus, nos ensinando a depender, a confiar, a saber que o Senhor é um Deus sério, um Deus santo, que exige de nós que vivamos a nossa vida cumprindo, ó Deus, os seus ensinamentos. Ó Pai, muito obrigado porque podemos descansar no Senhor e ter a certeza de que nada foge ao teu controle. A ti seja toda a glória. Abençoe a vida do teu servo reverendo Severino, a sua família, guarde, ó Deus, e proteja a sua vida de todo mal. Fique com o teu povo, com a tua igreja, em seus lares, em suas casas, Senhor Deus, abençoando e conscientizando o teu povo de que é hora de nós ficarmos em casa, Senhor Deus, curtindo a nossa família, nos aproximando, lendo a tua palavra, voltando a fazer culto doméstico, que muita gente deixou de fazer, mas que agora possam fazer, Senhor. Nos dê uma semana de paz, uma semana na tua presença. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Abra o seu olho e receba a bênção do Senhor.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e a consolação, seja sobre vós, Igreja do Centenário, e sobre todo o povo de Deus parado na terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida ricamente. Não esqueça, quinta-feira, às 19h30, nós estaremos mais uma vez trazendo uma palavra da parte de Deus ao seu coração e à sua vida. Fique com Deus e uma boa semana.